Bom dia, irmãos! Nós estamos aqui agora pela manhã, gravando o culto de hoje à noite. E antes da gente começar a cantar a primeira música, eu gostaria de compartilhar com os irmãos um versículo que está lá em Salmos 47, o versículo 7 e 8, que diz assim: Pois Deus é o Rei de toda a terra, cantem louvores com harmonia e arte. Deus reina sobre as nações, Deus está assentado em seu santo trono. Amém. Nós sabemos que Deus, Ele reina e tem poder sobre todas as coisas. E que dessa mesma forma nós possamos permitir que Ele reine sobre as nossas vidas, sobre os nossos pensamentos, sobre o nosso modo de viver. Então a primeira música que nós vamos cantar, Reina em Mim. Sobre toda a terra tu és o Rei, sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só, meu desejo é, vem reinar em mim, Senhor, reina em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, vem reinar em mim, Senhor, vem reinar em mim, Senhor. Amém. Amados irmãos, é uma satisfação podermos novamente meditar na palavra de Deus, nesse dia em que nós estamos aqui com esse propósito de buscar o nosso alimento espiritual, buscar aquilo que alimenta as nossas almas, o nosso espírito, sabendo que do Senhor vem a instrução para a vida eterna. E nós glorificamos a Deus pela vida de cada um dos irmãos que estão nos acompanhando nesses dias em que temos esse distanciamento social em razão da pandemia. E glorificamos a Deus também pela vida do irmão Gustavo, da irmã Ana, que tem nos acompanhado nesses dias e feito aqui o momento de louvor, de adoração. Eu creio que em breve nós teremos de volta aqui a irmã Vitória, a irmã Lara. Sabemos que em breve estarão aqui glorificando o nome do Senhor Jesus. Nós queremos continuar o nosso estudo no livro de Pedro, na carta que Pedro escreveu, na segunda carta, no capítulo 1. Nós já meditamos durante 3 dias neste capítulo e agora, no 4º dia, queremos continuar os estudos, queremos continuar esta meditação, buscando falar sobre um tema que é a palavra que nos revela, a palavra que nos traz o conhecimento de Deus, nos traz o conhecimento da fé, da esperança. E nós vamos ler a partir do versículo 16 a 21. De fato,
não seguimos fábulas engenhosamente inventadas quando lhes falamos a respeito do poder e da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo contrário, nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. Ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que disse: Este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Nós mesmos vimos esta voz vinda do céu, quando estávamos com ele no Monte Santo. Assim, temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como uma candeia que brilha em lugar escuro até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em seus corações. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Oremos. Pai de amor, louvado seja o teu santo nome pela tua palavra que chegou até os nossos dias, pela satisfação que temos, ó Pai, de aprender, de meditar na tua palavra, sobretudo, ó Pai, na satisfação que temos em ter fé e confiança no teu poder, ter a esperança do teu livramento, a esperança, ó Pai, nas coisas futuras, nas promessas que o Senhor nos deu. E nós te pedimos que a cada dia o Senhor possa confirmar a tua palavra nas nossas mentes e nos nossos corações. Glorificamos o teu santo nome e oramos em nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. Irmãos, essa carta de Pedro, que estamos estudando, nós já vimos que ela tem um contexto no ensino cristão, em que Pedro diz que trouxe esses ensinamentos e ele o faz pela segunda vez e ele não se cansa de fazer e ele quer aproveitar o momento em que ele ainda tinha no meio dos irmãos para poder escrever e deixar os seus ensinamentos. Isso porque ele confiava firmemente naquilo que ele estava ensinando, naquilo que ele estava pregando. E havia muito desvio doutrinário naqueles dias. Os gnósticos estavam ensinando que era necessário ter um conhecimento oculto, um conhecimento sobrenatural, que somente pouquíssimas pessoas tinham acesso a esse conhecimento, e somente eles tinham a plena comunhão com Deus pelo conhecimento que eles tinham e um conhecimento oculto. E Pedro diz, olha, não. Esse conhecimento que vocês precisam ter é exatamente o conhecimento que temos revelado dia após dia. É o mesmo conhecimento que o autor da carta aos Hebreus se referiu, que havendo Deus falado antigamente pelos profetas, falou nos últimos dias por Cristo Jesus. E Pedro era testemunha viva daquilo que Cristo Jesus havia falado. Havia um princípio judaico do testemunho. Uma pessoa não poderia ser condenada pelo testemunho apenas de uma pessoa. Era necessário pelo menos 2 testemunhas para que pudesse condenar alguém. E é por isso que Cristo Jesus diz, olha, Deus dá testemunho de mim, eu dou testemunho de mim, e a palavra, os escritos, os profetas também testemunham de Cristo, e Pedro nos mostra isto dizendo, olha, nós, e quando ele fala nós, ele faz referência a João, a Tiago e ele próprio, Pedro, eles testemunharam a glorificação de Cristo no Monte da Transfiguração. E quando eles ali estavam, a voz vinda de Deus diz, este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Este testemunho que eles estavam proclamando, dizendo, mostrando aos demais, esse testemunho ele estava presente ali na vida de Pedro e sendo transmitido então para todos os demais irmãos. E ele diz, olha,
E esse testemunho que nós vimos, e o testemunho que eles viram também dos anos em que eles andaram com Cristo Jesus, vendo todos os seus milagres, vendo todo o seu poder, a sua majestade, a sua comunhão com o Pai, ele diz, olha, isto agora serve para reforçar aquilo que nós ouvimos dos profetas, aquilo que nós temos a respeito de Cristo nas profecias. E ele diz que isto então vem para confirmar, para fortalecer o testemunho daquilo que eles viram em Cristo Jesus. E agora esse conjunto de testemunhos era necessário passar para que todos nós pudéssemos então observar e para que também pudéssemos experimentar. Experimentar de que modo? Agora guiados pelo Espírito Santo, agora tendo o Espírito Santo falando aos nossos corações, agora tendo condições também de ter nossa própria comunhão com Deus, possamos então dar o nosso próprio testemunho das nossas experiências com Deus, assim como nós podemos também verificar as promessas de Deus na palavra de Deus e ter isto então confirmado em nossas vidas. É a supremacia da palavra e do Espírito. Somente pela palavra e somente pelo Espírito nós podemos compreender e podemos também dar o nosso testemunho. E é por isso que Pedro então diz que nenhuma palavra, nenhuma profecia foi dada de um modo particular, nenhuma profecia foi dada para uma interpretação apenas para uma pessoa, assim como os gnósticos diziam que somente eles podiam então interpretar essa palavra, mas ela foi dada para que nós pudéssemos ter a interpretação, a revelação através do Espírito. E é pelo Espírito que foi dada a palavra, não por vontade humana, mas pela vontade de Deus, pela vontade do Espírito. Isto para que cada parte da palavra de Deus pudesse então constituir o alicerce da nossa fé, o alicerce do nosso conhecimento de Deus e não de revelações outras que aqueles homens gnósticos queriam, e que pudesse então dar testemunho e produzir os frutos vindos do Espírito, os frutos vindos da comunhão com Deus. E por isso, Pedro diz no versículo 19, assim temos ainda mais firme a palavra dos profetas. Quando nós vivemos, quando nós experimentamos, quando nós temos a comunhão com Deus, nós temos então mais firmes a palavra dos profetas, assim como foi na vida de Pedro, que viu a Cristo Jesus, viu a glorificação de Cristo através do testemunho do Pai, e ele pôde dizer, olha, isso me fez ter a palavra dos profetas mais firme. Eu pude acreditar mais ainda nos profetas. E quando nós vivemos essa experiência com Deus, nós também podemos confirmar a palavra dos profetas, confirmar os exemplos bíblicos que Deus deixa para nós alicerçarmos a nossa fé. E ele continua dizendo, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção. Vocês farão bem se prestarem atenção na palavra dos profetas e se prestarem atenção nos testemunhos a respeito de Cristo Jesus. Tudo isto, então, como dissemos, é para o alicerce da nossa fé. E ele diz, então, olha, isto servirá para vocês como uma candeia, uma luz que brilha num lugar escuro. E ela vai brilhando mais e mais, até que seja dia perfeito, até que nós possamos então ver a estrela da alva nascendo nos nossos corações, até que nós possamos receber aquele que é a estrela da manhã, que é Cristo Jesus, para que possamos então testemunhar toda a sua glória, toda a sua beleza, testemunhar todas as suas promessas. E é a palavra de Deus que vai nos guiar. Nesses dias tão difíceis, nesses dias em que muitos estão
sofrendo. A cada dia temos recebido notícias de mortes de amigos, de irmãos, e nós ficamos angustiados. E nós devemos então tomar um caminho, tomar uma atitude. Assim como Pedro diz que esta palavra, nós deveremos prestar atenção, que esta palavra, nós devemos olhar para ela, para que nós possamos alimentar o nosso espírito e possamos fortalecer a nossa fé. Devemos lembrar que Paulo, ele nos diz na segunda carta a Timóteo 3,16, toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. E ela nos ensina sobre a fé, ela nos ensina sobre a confiança em Deus. A palavra nos ensina sobre o livramento que Deus prepara para o seu povo. E ela nos ensina a esperar, confiar e compreender também os desígnios de Deus e aceitar até mesmo aquilo que nós não compreendemos, aquilo que nós não queremos para as nossas vidas, mas que Deus permite acontecer conosco. E por isso que Deus ensinou, através dos exemplos que Ele deixou para nós, ensinou sobre a fé, sobre a oração e ensinou sobre os livramentos que Deus dá. Nós nos lembramos lá do segundo livro de Crônicas, no capítulo 20, nós temos a história do rei Josafá. Antes disso, lá no capítulo 18, nós vemos que Josafá, ele se juntou com o rei Acabe. Josafá era do reino do sul de Judá e o reino do norte, aliás, o contrário, né? Do sul de Judá, o reino do norte, então era as 10 tribos, em que estava ali como rei Acabe. Acabe nós sabemos que é o rei ímpio, é o rei símbolo de toda a desobediência a Deus, o rei que simbolizou toda a idolatria do povo de Deus. Mas Josafá, que era um servo de Deus, se alia com aquele rei. E um certo dia, depois de uma visita em que ele faz aquele rei e houve um grande banquete para recepcionar a comitiva, Acabe chama Josafá para poder guerrear contra um povo. E Josafá, então, ele diz, olha, devemos consultar o Senhor. Só que Acabe tinha os seus profetas que diziam somente aquilo que ele queria ouvir. E ele então consulta os profetas. E os profetas dizem que ele deveria ir porque ele teria vitória naquela guerra. Mas havia um profeta, o profeta de Deus, Micaías, que não falava aquilo que o rei queria ouvir, mas sim falava aquilo que Deus havia determinado para ele falar. E quando ele é consultado, ele diz, olha, eu vi todo o povo de Israel perdido nos montes, como ovelha sem pastor. E ele dizia, volte, porque vocês estão sem liderança. E era aquilo que realmente aconteceu naquela guerra. O rei Acabe morreu naquela guerra. Josafá insistiu e foi para a batalha. Depois que ele volta para a sua terra, derrotado, não teve o seu reino invadido, ele continuou servindo a Deus, mas agora com mais zelo, com mais cuidado, querendo dar ouvidos à palavra de Deus. E quando 3 reis se levantam, lá no capítulo 20 de 2 Crônicas, 3 reis se levantam para guerrear contra ele. Quando ele vê aquele perigo que se aproximava, diz o versículo 3 do capítulo 20, que Josafá teve medo e buscou ao Senhor. Mas ele não somente buscou ao Senhor, como ele decretou um jejum em toda a nação e chamou todo o povo para que pudesse orar ali naquele lugar de oração que havia sido estabelecido para o povo de Israel.
que era no templo. E ele faz Deus se lembrar, não porque Deus havia esquecido, mas ele coloca as promessas de Deus na presença de Deus, dizendo: olha, Senhor, quando este templo foi construído, quando este lugar de oração foi construído, foi dito que quando o seu povo estivesse passando por dificuldades, quando o seu povo se visse em apuros, e que eles viessem aqui para este lugar para orar, o Senhor haveria de ouvir as suas orações e de livrá-los. E ele faz lembrar então as promessas de Deus, primeiramente porque ele conhecia, ele sabia quais eram as promessas. Dada então a importância de nós conhecermos a palavra. E depois de oração ali naquele lugar, os exércitos já se aproximando, preparando para a guerra, veio então a palavra do Senhor e disse: não temais, nem vos assusteis. Essa batalha não é de vocês. Versículo 15 do capítulo 20. Não temais nem assusteis. Essa batalha não é de vocês. Deus estava então preparando aquele povo para uma prova de fé. Se aquele povo não buscasse a Deus, eles seriam derrotados por aqueles reinos. Mas eles se entregaram na presença de Deus. E o mais interessante é que Deus diz para aquele povo: nessa batalha vocês não vão lutar, nessa batalha vocês não vão guerrear, porque eu é quem pelejarei por vocês. Depois que aquele rei então recebe essa palavra e ele vê o livramento que Deus haveria de providenciar para o seu povo, lá no versículo 20, ele dá uma palavra de ânimo, uma palavra de conforto para o seu povo. Ele diz: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas. E aquilo que ele diz para aquele povo estava então lançado como uma palavra de conforto, de consolo, de ânimo para aquele povo. E eles se preparam para a guerra. Mas o mais interessante é que eles se preparam para a guerra cantando, louvando a Deus, e ele convoca então os coraitas para que pudessem ir à frente do exército. Eles seguem com seu exército, mas para preparar o despojo que ele deveria tomar. Ele não sabia exatamente como que Deus haveria de livrar, mas ele segue então com seu exército. Mas à frente, aqueles que estavam cantando, aqueles que estavam marchando à frente do exército, cantando louvores a Deus e dizendo para todo o exército: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Era isto que era a palavra de vitória que eles estavam proclamando naquele dia. Não era para lutar, não era para enfrentar todas as dificuldades, mas para confiar e render graças. E aquele louvor, ele perdurou antes da batalha e depois que eles viram os feitos do Senhor. Os exércitos estavam divididos, eram 3 reinos, e aqueles que estavam descendo dos montes, vindo então, aqueles que eram do monte Seir, estavam descendo, e eles se confundiram e um exército entrou em guerra com o outro. E depois que aniquilaram aqueles que vinham do monte Seir, os outros 2 exércitos continuaram lutando entre si, até que houve grande morte naquele dia, porque houve livramento de Deus. O povo que se levantava sem nenhum motivo contra o povo de Deus, eles então morreram. E diz o texto bíblico que Josafá começou a pegar os despojos. E encontraram tantos bens que eles não podiam carregar tudo. Aquela foi a vitória dada por Deus, porque o povo resolveu buscar a Deus. Quando eles ignoraram a palavra de Deus,
Eles perderam, tiveram que sair envergonhados, correram de uma batalha, mas agora que eles buscam a Deus, o próprio Deus pelejou por eles, o próprio Deus deu a vitória, porque a sua misericórdia dura para sempre. Os Salmos de número 55, versículo 22, nos fala para entregarmos as nossas preocupações ao Senhor, e Ele haverá de nos sustentar. Ele não permitirá que o justo venha cair. Ele, mesmo que nós possamos passar por dificuldades e ainda que nós venhamos experimentar até mesmo a morte neste mundo, sabemos que a vitória está reservada juntos de Deus. Sabemos que o propósito final de Deus não é neste mundo, mas será no mundo por vir. E por isso Cristo nos diz que sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Lá no capítulo 58 de Isaías, nós vemos Isaías divertindo e relatando o que aquele povo estava dizendo, que eles estavam buscando a Deus. Eles estavam a cada dia querendo colocar as suas súplicas na presença de Deus. Porém, nós vemos no capítulo 59 que Deus diz, olha, o pecado de vocês faz separação entre mim e vocês. O pecado de vocês está distanciando o meu povo a cada dia. E por isso é necessário confessar os pecados. Por isso é necessário colocar em dias a nossa vida de obediência para que possamos andar segundo a vontade, segundo os caminhos de Deus. Não podemos deixar que o pecado faça separação entre nós. Não podemos deixar que o pecado possa interferir na nossa vida de oração. Não podemos orar com as nossas vidas cheias de pecado, mas devemos ter o coração sincero de buscar a Deus, procurar fazer a vontade de Deus, nos entregar à direção do Espírito, para que nós possamos, em comunhão com Deus, apresentar o nosso clamor, apresentar aquilo que nós buscamos alcançar do nosso Deus, sabendo que a vontade de Deus é que deve prevalecer. Por isso, a palavra de Deus precisa ser conhecida. Pela palavra de Deus, nós conhecemos os atributos de Deus. Mas quando nós temos experiência com Deus, quando nós buscamos a comunhão com Deus, quando buscamos aproximar e colocar em prática aquilo que nós aprendemos a respeito da palavra, e temos então essa experiência, nós temos revelado então o caráter de Deus, o caráter de bondade, o caráter de santidade, o caráter de fidelidade e o caráter de compaixão que Deus tem para com seus filhos. E isto nós aprendemos com a experiência com Deus, quando nós entregamos toda a nossa vida no altar do Senhor. Mas à medida que nós voltamos para a palavra de Deus e lemos e conhecemos aquilo que Ele revelou para nós, e vivemos então histórias como esta de Josafá, a respeito da libertação do povo de Deus, nós então alimentamos ainda mais a nossa fé. Porque o conhecimento de Deus, o conhecimento da história do povo de Deus, ele nos revela e solidifica a nossa fé. E nós passamos então a confiar cada vez mais em Deus à medida que nós conhecemos da sua palavra. E quando nós passamos por tribulações, por dificuldades, e que nós olhamos para aquilo que já conhecemos, olhamos para a vida do povo de Deus, a cada dia então nós perseveramos, a cada dia andamos segundo a vontade de Deus, a cada dia então nós temos a certeza de que seca-se a erva,
cai a sua flor, mas a palavra de Deus permanece para sempre. E por isso, a perseverança a perseverança na fé, a perseverança em confiar em Deus, a perseverança em fazer segundo a vontade de Deus para as nossas vidas, isso haverá de revelar a glória de Deus que está proposta em nós. A glória de Deus será revelada a partir da nossa perseverança, a partir da nossa obediência, da nossa confiança, da nossa fé. Sabendo que, assim como Pedro estava dizendo aqui no capítulo 1, olha, já está perto da minha partida. Está perto porque o Senhor Deus assim me revelou. E ele sabia que a morte dele seria numa circunstância em que Cristo disse, olha, vão atar suas mãos, vão levar você para onde você não quer ir, você não fará segundo a sua vontade. E ele sabia que ali então ele haveria de morrer. Ele sabia que a sua vida, ou o final da sua vida, não seria uma morte tranquila, mas ele não pedia livramento dessas coisas, mas ele pedia que Deus pudesse ser glorificado, né, em todas essas coisas. E por isso a nossa perseverança, ela revela a glória de Deus, revela a glória que Deus tem proposto para nós, assim como Cristo disse que Ele logo vem e Ele haveria de dar, de retribuir a cada um segundo as suas obras, segundo a sua fidelidade, segundo a sua perseverança. E que Deus possa nos abençoar e que a palavra de Deus, que não foi dada para nenhuma revelação obscura, oculta, mas que seja revelada no nosso coração, a partir da leitura, a partir da experiência com Deus, a partir da comunhão, da revelação que é feita pelo Espírito Santo de Deus. Quando lemos este livro sem a ação do Espírito, nós temos apenas letras, mas quando nós lemos com o Espírito Santo falando aos nossos corações, nós temos vida e temos vida em abundância. Que Deus possa nos abençoar. Vamos orar, encerrando esta meditação e que a palavra de Deus possa ser aplicada nos nossos corações. Pai de amor, louvado seja o teu santo nome pela vida dos homens que foram inspirados, dos homens que receberam a tua palavra, dos homens que escreveram a tua palavra para que pudesse hoje alimentar a nossa fé, para que pudesse nos fortalecer, para que pudesse nos dar esperança e confiança nas tuas palavras, nas tuas promessas. Que possamos aprender a entregar as nossas vidas, os nossos caminhos ao teu poder, para que o Senhor possa nos guiar. Nos livre, nos proteja nesses dias em que passamos por atribulações, por aflições. E que haja em nossa boca um cântico de louvor, um cântico de vitória, um cântico de confiança na tua palavra. É a nossa oração, em nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. Eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida
de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se a vida não tem direção, é preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer te dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou